A fase preparatória do registro de preço começa com o planejamento na aquisição ou contratação de órgãos participantes, convidando-os a encaminhar as quantidades e especificações para o órgão gerenciador. O órgão gerenciador, recebendo esses quantitativos, sua função é consolidar os dados coletados individualmente e no total de cada unidade para compor o anexo audital, e assim definir especificações técnicas, atendendo sempre aos requisitos da padronização. E realizar ampla pesquisa de mercado para aferição dos preços praticados e indicar o gestor do contrato que vai administrar a ata de registro de preço. A fase externa ainda nós temos a elaboração do edital com a sua publicidade. Então, o edital tem a sua obediência às regras fixadas no artigo 40 da Lei 8.666 de 93 e no artigo 4, inciso 1 da Lei Federal 10.520 de 2002, quando for na modalidade pregão. E as suas regras serão definidas no edital, que seriam estimativa de quantidades a serem contratadas no prazo de validade do registro, observado o limite de 1 ano. Elencar os órgãos participantes do sistema, os locais de entrega e a execução do objeto. Estabelecer um preço unitário máximo que a administração se dispõe a pagar por contratação, consideradas as regiões e a estimativa de quantidades a serem adotadas. Ainda no edital, estabelecer a quantidade mínima de unidades a ser cotada por item, no caso de bens. Estabelecer também as condições quanto aos locais, os prazos de entrega, a forma de pagamento e, nos casos de serviços, quando cabíveis, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplinas e controles a serem adotados. Também no edital será inseridos modelos de planilhas de custos, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos no caso de prestação de serviços. E estabelecer também as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas. Portanto, as características ainda é de que no sistema de registro de preço existe somente um preço único. Então, o vencedor da licitação é o menor preço ofertado na licitação. Então, ao preço do primeiro colocado, poderão ser registrados os demais fornecedores que assim solicitarem. Deve ser publicada apenas a ata de registro de preço. No registro de preço, não há adjudicação, somente registro, porque não gera expectativa de contrato. A administração vai celebrar o contrato quando for necessário. A publicidade do edital, ele deve ser publicado no Diário Oficial do Estado e em meios eletrônicos. A função é orientar a administração e facilita a fiscalização pelo cidadão e também pelo Tribunal de Contas. E também possibilita a qualquer cidadão impugnar o preço constante no registro, em razão de sua incompatibilidade com aqueles praticados no mercado. O prazo de validade da ata, de acordo com o artigo 15, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei 8.666 de 93, não poderá ser superior a 1 ano. E nesse aspecto, o Tribunal de Contas do Estado, ele informa o seguinte, que censura a previsão que permite prorrogação da validade da ata de registro de preço por mais de 12 meses, com fundamento em decreto. Portanto, possibilidade de prorrogar o prazo de validade da ata dentro do limite de até 1 ano, não mais que isso. Atualmente, essa orientação foi atacada tanto pela legislação federal quanto pela legislação estadual, no seu decreto federal 7.892 de 2013 e o decreto estadual 58.494 de 2012. A ata de registro de preço, ela não sofre reajuste, porque ela não tem natureza contratual. O reajuste ele só acontece nos contratos com prazo superior a 12 meses, de acordo com a Lei Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, no seu artigo 2º, que prevê a contagem da periodicidade é feita a partir da data da apresentação das propostas. Outro requisito do registro de preço,
que os limites de acréscimos previstos no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93 são inaplicáveis, ou seja, não se aplica os 25% nos quantitativos da ata de registro de preço. O registro de preço ele pode ser cancelado, e aí nessas condições, quando houver descumprimento das condições da ata. No caso de recusa em celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente sem justificativa aceitável, ou não aceitar reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado. Quando houver declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, nos termos do artigo 87, inciso 4 da Lei 8.666 de 93, ou também quando houver impedimento de contratar com a administração, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520 de 2002. Ele também poderá ser cancelado pelo fornecedor quando ele solicitar o cancelamento do registro de preço, quando ocorrer fato superveniente que comprometa a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou seja, houve uma greve, um motim que impossibilite executar o contrato, ou então por força maior, digamos um exemplo, quando acontecerem chuvas que afetem a região, que impossibilitam de atender a execução contratual. Nesses dois casos, deve ser devidamente comprovado e justificado esses motivos. As penalidades aplicáveis ao descumprimento do registro de preço, na modalidade pregão, nós temos no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, que é o impedimento de licitar no âmbito nacional, ou seja, o licitante que assim for penalizado não poderá contratar nem com a União, nem com os estados, nem com os municípios. E no caso da modalidade concorrência, os artigos 86 e 88 da Lei Federal 8.666 de 93 estabelece o impedimento de licitar, também de caráter nacional, que é a declaração de inidoneidade, ficando sem poder contratar tanto com a União, os estados e os municípios. Existe também a possibilidade de advertência e multa, que aí seria a competência de cada órgão participante. Assim, as penalidades mais graves delas devem ser comunicadas ao órgão gerenciador para aplicar referidas penas.